Podem sentar, queridos. Nós vamos concluir a parte do sermão da quinta-feira passada, tá? Quem não assistiu, quiser assistir, está lá o link na página do Facebook da igreja. Eu não consegui liberar o vídeo no Facebook. O Facebook não permitiu a liberação do vídeo. Então eu coloquei um link para a página da igreja no YouTube. É só clicar lá em cima que vai redirecionar você para a página da igreja no YouTube. Então eu vou terminar hoje a parte final daquele sermão da semana passada. Eu disse na semana passada sobre a maneira como os doutores da lei, os escribas e fariseus, eles diminuíam o alcance da lei de Deus para que eles pudessem se enquadrar nela. E a outra coisa que eles faziam era distorcer a palavra de Deus, o ensino da Bíblia, as verdades da palavra de Deus, também com o intuito de parecerem homens cumpridores da lei. Então hoje eu vou falar sobre as distorções, como eles distorciam os textos bíblicos, né? Então nós vamos falar aqui vamos ler a parte correspondente ao que vamos falar, que está no versículo 38, Mateus capítulo 5, o verso 38. Mateus 5, verso 38. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz o seu sol que se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como disse Cristo, ele supera em muito o ensino e a doutrina dos fariseus, né? Ele mostra a altura do padrão moral da lei de Deus. Ele mostra o quanto Deus é exigente, o quanto a lei de Deus exige de nós para que nós possamos alcançar justiça diante de Deus. Então o que os fariseus faziam era dar um jeitinho nas coisas para tentarem transparecer uma justiça que na verdade estava longe, estava distante da justiça de Deus. Eu quero chamar você para nós irmos para um outro texto que vai mostrar claramente isso, como está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Lucas capítulo 10, verso 25, que nos diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o ou testando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse:
O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem. Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Veja aqui como a sutileza e a maldade, né, desse doutor da lei, né, a artimanha dele, né, porque Jesus perguntou para ele: o que a lei diz sobre herdar a vida eterna? Então, veja como ele conhecia a lei. Ele resumiu aquilo que estava na lei, nos mandamentos e na ordenança da lei, que era amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Esses eram os mandamentos que estão na lei. E ele conhecia. Então ele disse isso, e Jesus disse: você respondeu bem, é isso mesmo, faz isso e viverás. Mas ele percebeu que Jesus sabia, e ele mesmo percebeu, que ficou claro que ele não era capaz de fazer isso, de amar o Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo entendimento. Percebe isso? E ao teu próximo como a ti mesmo. Ele percebeu que ele estava em falta. Jesus diz: você respondeu bem, faz isso e você vai viver, faz isso e você vai ter a vida eterna. Mas ele viu que ele estava em falta, ele sentiu que ele estava em falta, e ele sentiu que Jesus sentiu que ele estava em falta, que ele falhava nessas coisas, que ele tropeçava nessas coisas, que ele não cumpria este mandamento. É por isso que Lucas escreve dizendo: e ele, querendo se justificar, disse: quem é o meu próximo? Porque dizer que ama a Deus, ele não apresentou objeção, né? Mas quando nós não amamos o próximo, é óbvio que nós não amamos a Deus, não é? Então, mas por isso ele vai no ponto delicado aqui: quem é o meu próximo? Porque se eu conseguir definir quem é o meu próximo, então eu resolvo o problema. Se eu puder categorizar ou classificar quem é o meu próximo, eu resolvo o problema. Então, por isso que ele, tentando se justificar, porque ele percebeu que ele estava em falha, em falta, e que isso ficou muito claro nesse diálogo com Jesus, então ele disse: em quem é o meu próximo? Então diz para mim quem é o meu próximo. Porque se eu conseguir definir quem é próximo, quem é o meu próximo, então eu posso dizer que eu estou cumprindo a lei de Deus. E nós sabemos que os fariseus, eles não amavam como a lei mandava amar. Nós sabemos que eles rejeitavam os samaritanos, eles não falavam com os samaritanos, eles não falavam com estrangeiros, eles não conversavam com publicanos, eles não conversavam, não tinham, nem conversavam, nem cumprimentavam as pessoas que eram das classes mais baixas, as pessoas do povo, aqueles que eles tinham como pecadores. Eles não conversavam. Quando eles viam Jesus sentado com publicanos, comendo com publicano, eles disseram para os discípulos de Jesus: por que o vosso mestre senta com publicanos e pecadores para comer? Por quê? Porque eles se separavam da sociedade, naquele propósito, como eu disse no início, de querer manter a religião, as tradições, preservar o judaísmo. O que eles faziam? Eles rejeitavam as pessoas, rejeitavam o estrangeiro, não aceitavam o estrangeiro, tinham dificuldades de
de comunicar-se com as pessoas, não falavam com as pessoas, não cumprimentavam as pessoas, só aqueles que eram da classe deles, né? Dizendo assim em termos bem popular, só quem era da pá deles, né? Só quem era da turma deles. Então, as outras pessoas eram rejeitadas. Então, se eu puder definir quem é o meu próximo, ou seja, o meu próximo é o outro fariseu que também observa a lei de Deus comigo. O meu próximo é o outro que é um judeu que cumpre a lei. O meu próximo é o meu pai. O meu próximo é a minha mãe. O meu próximo é o meu irmão, é a minha família. Então, se eu posso categorizar assim, eu vou excluir as pessoas, uma grande quantidade de pessoas no mundo. Não vou me sentir obrigados a ajudar, a socorrer, a ser bondoso. Não vou me sentir obrigado a prestar nenhum tipo de auxílio, ou ter nenhum tipo de contato com essas pessoas. E também eu acho e vou presumir que eu estou agradando a Deus, que eu estou cumprindo a lei de Deus, porque o meu próximo eu amo. Eu não amo todo mundo, porque nem todo mundo é o meu próximo. Só que nós sabemos como é que Jesus tratou isso aqui. Lendo a parábola, vamos continuar lendo a parábola que Jesus, vamos ler a parábola que Jesus disse na ocasião para esse doutor da lei, versículo 30, Lucas 10, 30, e respondendo, porque ele perguntou, né, querendo se justificar, ele perguntou, quem é o meu próximo? Então Jesus respondeu, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. E a Bíblia diz que Jesus foi embora. Jesus disse isso e virou as costas e foi para a casa de Marta e Maria. Você está vendo quem era o próximo aqui? Jesus, é maravilhosa essa parábola, né? Jesus inverte as coisas aqui de uma maneira impressionante, porque o samaritano é que demonstrou compaixão, é que demonstrou misericórdia. Então, o que Jesus está fazendo? Aquele que é o próximo é o que demonstra misericórdia. Ou seja, não é possível categorizar. Não é possível que nós venhamos definir quem é próximo. O próximo é aquele que precisa do nosso socorro e da nossa ajuda, independente quem seja esta pessoa. Então, mas eles faziam isso, eles manipulavam, eles distorciam o sentido da lei de Deus. Agora, não é que na lei de Deus não havia mandamento para amar o estrangeiro. Havia ordenância na lei para que o estrangeiro fosse amado. Isso está registrado para nós em Deuteronômio, vamos ler Deuteronômio capítulo 10, versículo 19. Deuteronômio 10, Deuteronômio capítulo 10, verso 19. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes
estrangeiro na terra do Egito. Está vendo? Havia uma ordenância para que eles amassem o estrangeiro que andasse e que estivesse no meio deles. Também Deuteronômio capítulo 23, versículo 7, vamos ler? Deuteronômio 23, verso 7. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão. Não abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na terra, na sua terra. Não abominarás. Está vendo? Não aborrecerás, não amaldiçoarás. Veja que quando Jesus está pregando o Sermão da Montanha, Jesus está pregando o que estava na lei. Como eu disse, Jesus está mostrando o alcance da lei de Deus, até onde a lei de Deus deveria ir, que eles reduziam e que eles distorciam, mas esses mandamentos estavam muito claros na lei. Vamos ver ainda Levítico capítulo 19, Levítico 19, verso 18, Levítico 19, verso 18, que nos diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Está vendo? Não guardarás ira, nem te vingarás contra os filhos do teu povo. Ou seja, contra o teu irmão. Jesus usa essa expressão lá também, quando ele fala do irmão. Mas ele diz, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, havia um mandamento expresso na lei de Deus, para que o próximo fosse amado, para que o estrangeiro fosse amado, para que eles demonstrassem compaixão e misericórdia pelo estrangeiro. Então, o que eles faziam é o que o doutor da lei que questiona Jesus em Lucas 10 mostra para nós. Eles mudavam o significado, o sentido, ou seja, eles redefiniam o que era o próximo. Eles diziam que era o próximo, eles apontavam que era o próximo, diziam, aquele não pode ser o próximo, porque é samaritano. Aquele não pode ser o próximo, porque ele é pagão. Aquele não pode ser o próximo, porque é um publicano. Aquele não pode ser. Então eles categorizavam. Isso é distorcer a lei de Deus. Agora, mas olha como que Jesus já chega, como eu disse, acabando com todo e qualquer tipo de argumento. Por quê? Porque Jesus diz, amarás o teu inimigo. Ou seja, Jesus foi além da questão do próximo. Você está vendo? Ele foi além da questão do próximo. Ele diz, amarás o teu inimigo. Como está escrito no versículo 44. Mateus 5,44, eu porém vos digo, ouviste o que foi dito? Versículo 43, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então Jesus veio para mostrar que aquela justiça, aquela retidão que eles mostravam, que eles alegavam ter, era insuficiente. Não estava de acordo com a vontade de Deus. Não estava de acordo com o propósito de Deus. Eles não estavam cumprindo a lei de Deus. Eles estavam em condenação diante de Deus. E eles estavam acreditando numa falsa justiça, numa justiça que eles forjaram, numa ideia que eles criaram, para tentar se adequar com outros propósitos, com o propósito de preservar a nação. Pode até dizer que havia um bom propósito nisso, de preservar a nação. Mas veja, irmãos, há muitos na história da igreja, na história
na igreja, e nós vemos nos nossos dias, muitas pessoas que aparentemente estavam bem intencionadas, mas que acabaram cometendo coisas terríveis em nome de Deus. Acabam cometendo injustiças em nome de Deus. Acabaram perdendo o ponto, perdendo o sentido do que realmente é o propósito de Deus. E hoje há muitos fazendo isso. Eles querem trazerem os significados, eles dizerem, definirem o que tem que ser e o que não ser. Eles querem estabelecer os padrões, eles querem tangenciar com a palavra de Deus, com as verdades de Deus. E se nós fizermos isso, nós estamos violando, estamos indo contra a palavra de Deus. Não podemos dizer que somos tementes a Deus. Não podemos dizer que nós obedecemos, se nós, na verdade, estamos manipulando a verdade. Se nós, na verdade, estamos com outros propósitos que não seja o propósito de uma vida de temor e obediência diante de Deus. Então não há como nós... não podemos cair nessa cilada de querermos dar outro significado para aquilo que a palavra de Deus diz. Eu já disse aqui que há partes na Bíblia, há interpretações, há textos na Bíblia que são de difícil interpretação. Mas há textos bíblicos e aqueles que são essenciais e necessários à nossa compreensão, que é de uma clareza solar. É de uma clareza solar. Não há qualquer dúvida, não há qualquer incerteza. Na verdade, há um esforço dos homens em tentarem mudar o significado e o sentido da palavra. Mas ela é muito clara, e nós confiamos que a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, é justa, é santa, tem os seus propósitos de nos sarar, de nos curar, de nos transformar, de nos fazermos melhores, de nos tornarmos obedientes e tementes a Deus. Nós temos que nos curvar a ela e rogar ao Senhor que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê do seu Espírito, para que nós possamos cumprir e viver a palavra de Deus como ela é. Como ela é. Só assim teremos vitória. Só assim alcançaremos o favor de Deus. Agora, eu quero destacar aqui um ponto muito importante do que Jesus está fazendo. Jesus está mostrando para nós, não é, o quanto o padrão de Deus, o padrão divino de Deus é elevado. O quanto o homem, para por si mesmo alcançar justiça diante de Deus, cumprindo todas essas ordenanças, ele tem que fazer isso todo o tempo, todo dia, todo momento, e nunca falhar, e nunca errar, e nunca falhar, para alcançar justiça diante de Deus. Porque Jesus diz no final: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse mandamento tinha que ser cumprido todo dia. Não pode falhar em um só ponto, em um só momento, em um só dia. Não é que um dia você conseguiu cumprimentar alguém que não cumprimenta você. Você tem que fazer isso todo dia, todo momento. Não é que um dia você conteve a ira e você não se extrapolou e você pensou assim: poxa, nossa, hoje eu agradei a Deus, né? Porque hoje o que eu aguentei hoje, nossa, né? Hoje eu fui crente mesmo. Não, você tem que fazer isso todo dia. Nenhum só minuto. Porque é isso que significa ser perfeito, sim ou não? É isso que significa ser perfeito. É isso que Jesus está dizendo aqui.
Você não pode nunca se irar contra o teu irmão. Você tem que amar o seu inimigo. Você tem que sempre amar o seu inimigo. O seu inimigo você tem que dar àquele que te pede emprestado, sempre que pedir. Você não pode se desviar dele nunca. Se bater na tua face, você tem que sempre dar a outra. Não é que uma vez você fez isso. Não, você tem que sempre fazer isso. Toda vez, todos os dias. Entende? O quanto Deus exige de nós? O quanto o homem precisa e como o homem precisa ser perfeito para que Deus possa dizer para ele assim: tá aí, você cumpriu toda a lei. Você alcançou a justiça. Eu reconheço que você é um homem bom, justo e perfeito. E você é justo. Entende o peso disso? Entende o quanto nós estamos longe? O quanto que nós estamos distante desta realidade? É por isso que o sermão de Jesus é chocante. É por isso que Jesus estava chocando aquela geração. E as pessoas, a gente vê no mundo, as pessoas pegam esses trechos da Bíblia, pegam essas passagens bíblicas e usam para, às vezes, defender um ponto de vista, usam isso para confrontar as outras pessoas. Só que o que está acontecendo é que esse mesmo texto está condenando a todos. Está condenando aquele que a pessoa está apontando a falha, aquele que a pessoa está usando para apontar a falha, e está condenando o próprio acusador. Por quê? Porque ninguém escapa disso aqui. Ninguém escapa. Entende isso? Ninguém escapa dessa verdade. Você falha, eu falho, nós falhamos. Todos os homens sobre a terra. Então a gente vê muitas das vezes que é muito mais presunção de achar que é alguma coisa do que realmente ser. E você vê, por isso, a lei de Deus mostra a soberba do homem, mostra a nossa soberba, a nossa presunção de achar que somos melhores do que alguém, porque alguém tem um pecado, ou comete um pecado, ou uma falha, ou porque tem uma fraqueza, ou porque tem alguma coisa que nós olhamos e repudiamos, e nos sentimos superiores ao outro, porque nós não cometemos esse tipo de pecado. Não, o que Jesus está mostrando ali para aquela multidão é que, e o sentimento que todos que estavam ali ouvindo deveria ser estamos condenados. A lei de Deus nos condena. Porque se os fariseus, se os doutores da lei, esses homens aí, com toda essa disciplina, com todo esse rigor, com toda essa severidade, estão reprovados, então todos estão reprovados. É por isso que em Romanos o apóstolo Paulo fala sobre isso, no capítulo de número 3, quando ele diz, capítulo 3, verso 19, ora nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Você está vendo o que a lei faz? É isso que Jesus fez lá. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, foi o que Jesus fez. Jesus estava pregando a lei. Jesus estava mostrando a lei. O que Jesus estava fazendo é tirar aquela capa de falsidade. Jesus estava tirando aquela heresia, aquela distorção,
aquela manipulação da lei. Jesus estava desmascarando a todos. Para quê? Para que todos reconhecessem que estavam condenados diante de Deus. Porque é isso que a lei faz. A lei nos condena. A lei aponta os nossos pecados. A lei mostra a nossa maldade, a nossa perversidade. A lei mostra o quanto somos vis. Não é? E muitas das vezes a gente vê pessoas assim falando, né? Usando você tem que amar o seu inimigo, você tem que amar o próximo, né? E as pessoas sempre pensam no próximo como uma pessoa de fora, não é? Até por causa da parábola do samaritano, que é uma parábola muito, né, difundida e conhecida no meio social aí. As pessoas sempre pensam no próximo como o outro e dizem, você não pode falar com o próximo. Mas na verdade, se nós formos honestos e sinceros, nós vamos perceber que muitas das vezes o próximo que nós estamos falhando nem é o próximo lá fora. É o marido, é a mulher, é o filho, é o pai, é a mãe. Nós estamos cometendo esses pecados que Jesus aponta, às vezes contra um próximo bem próximo. Não é nem o próximo lá de fora. E a gente vê às vezes aquela soberba de falar, de condenar o outro, né? Porque é isso que os fariseus faziam. Eles se sentiam superiores aos demais e condenavam o outro e davam os significados para se parecerem justos e santos. Mas na verdade, muitas das vezes, nós estamos falhando, queridos. Cometemos os mesmos erros, não com o inimigo, não com o de fora, mas às vezes com o da nossa própria casa, com um irmão que senta no banco na igreja junto conosco, com a irmã, com o irmão que canta, que louva junto conosco, com os da nossa própria família. Então, a lei, ela mostra o tamanho da maldade dos nossos corações, o tamanho do pecado, o quanto o pecado está tão intrincado e tão entrelaçado, e que nós, quando estamos diante da lei de Deus, ou nós nos curvamos a ela e rogamos por misericórdia, perdão, transformação, ou nós cremos na justificação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, ou então, queridos, vamos tentar manipular, vamos tentar negar que falhamos nessas coisas. Não, eu não faço isso. Não, eu não cometo assim. Ou racionalizar as nossas ações para dizer, não, eu não cometo essas falhas. Não, eu não cometo esse pecado. Esse pecado eu não cometo. Essa falha eu não cometo. Não, pratica e diz, mas espera aí, eu não sou tão mal assim, né? O que eu fiz não é também assim uma coisa. Esses meus sentimentos, esses meus desejos, essa coisa que há em mim não é tão feia desse jeito. Vai tentar diminuir, minimizar, racionalizar o pecado. E o que isso faz? Isso nos distancia de Deus. O problema, na verdade, não é o pecado em si, em nossas vidas. O problema, na verdade, é nós negarmos que Ele está aqui, que praticamos. O problema é nós não nos arrependermos dele. O problema é nós tentarmos justificar. Isso vai nos distanciar de Deus, isso vai nos distanciar do seu amor e da sua misericórdia. Então, a resposta de Cristo para nós, se nós agimos como sábios aos nossos próprios olhos, como os doutores da lei, Jesus vai dizer para nós o que ele disse para o doutor da lei.
lá na parábola, lá em Lucas. Faz isso e viverás. Segue seu caminho. Você acha que é isso? Você acha que isso é que é o justo? Você acha que isso que é o certo? Você já sabe o que tem que fazer? Então faz e viverás. É desesperador isso. É desesperador. Não é? Mas o homem que não teme a Deus, ele não vai temer em ouvir isso. Ele vai achar que está tudo bem. Mas aquele que reconhecer e olhar para si mesmo, e reconhecer as suas falhas, as suas fraquezas, os seus pecados, e que não poderá, por si mesmo, agradar a Deus, ele vai se humilhar diante do Senhor. Ele vai clamar por misericórdia. É por isso que Paulo nos diz, como nós lemos aqui, porque tudo que a lei de Deus diz, para os que estão debaixo da lei, o diz. E quem é que está debaixo da lei? O mundo inteiro, querido. Todos os homens estão debaixo da lei. A pessoa pode querer negar a Deus, negar a existência de Deus, negar as verdades de Deus, pode querer, como os fariseus, manipular as coisas, não importa, todos estão debaixo da lei de Deus. A lei não deixa de ser a lei porque alguém ousa negá-la, ousa querer descumpri-la. Ela continua sendo a lei. Então, todos os que estão debaixo da lei, a lei diz para todos os que estão debaixo da lei, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. É por isso que os fariseus ficavam toda hora tentando testar Jesus. Por quê? Porque a lei condenava, Jesus mostrou a falsidade e o engano dos seus corações, então eles ficavam toda hora tentando achar um escape, toda hora tentando se justificar de alguma maneira, toda hora tentando ir lá e ver Jesus e testar Jesus. Esse é o caminho inverso ao caminho da salvação. Você vê o doutor da lei, ele foi até Jesus, o mestre, chama ele de mestre, foi até o Salvador, perguntou para ele: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Mas, na verdade, ele mesmo não estava interessado na vida eterna. Ele queria testar Jesus. Ele queria enfrentar Jesus, enfrentar a lei. Então é a postura que muitos homens fazem. Eles querem enfrentar a palavra de Deus e não se curvar a ela. Mas o que ela faz? Ela condena. Pouco importa, querido, se eu tenho capacidade intelectual, inteligência para defender a verdade de Deus ou não. Pouco importa se eu sou convincente ou não, ou se um pregador é convincente ou não, para que as pessoas ouçam a palavra e creiam nela. Pouco importa, ela é a verdade de Deus. Eu posso falhar em defender a verdade de Deus, mas isso não muda o fato dela ser a verdade. Isso não muda o fato de que ela é certa. Isso não muda o fato de que cada homem que nasce nessa terra tem porção suficiente da lei de Deus no seu coração para saber o que é a verdade. Para saber qual é a vontade de Deus. Porque a natureza, tudo que Deus criou, está mostrando, está clamando, está falando, e a sua própria consciência sabe disso. Que não há justificativas para que possa cobrir, apagar a culpa do erro, do pecado, da ira, da maldade, do falar mal, do aborrecer, do rejeitar, do caluniar, do maldizer, do criticar, de ofender, de matar, de ferir com palavras, de perseguir, de invejar, de ter inveja, ciúmes,
de odiar, seja lá quem for, não importa. Há uma lei em cada coração que está dizendo isso. Por isso a Bíblia diz: todos estão debaixo da lei de Deus. E toda boca diante da verdade que mostra o pecado, a falência dos atos humanos, do coração humano, toda boca fica fechada. E é condenável diante de Deus. Por isso Paulo no versículo 20, para concluir, diz: por isso nenhuma carne será justificada. Ou seja, o justificar aqui você pode entender como absolver, como ser considerado justo, ser aceito por Deus. Nenhuma carne, quando ele diz carne, ele está falando de pessoas humanas. Nenhuma pessoa humana será aceito ou declarado justo ou aceito diante de Deus pela prática das obras da lei, ou seja, tentando observar os deveres da lei. Por quê? Porque a lei mostra o quanto nós somos condenados. Então o que Jesus estava fazendo ali era mostrar para aquela multidão que todos estavam condenados diante de Deus, desde o fariseu até o homem comum do povo, até aquele que estava olhando para o fariseu e vendo nele um estilo de vida que o levaria à vida eterna, à salvação. Todos que estavam ouvindo ali estavam em condenação, estavam reprovados diante de Deus. E Jesus não está anulando nenhum dos deveres. Jesus está dizendo: vocês são obrigados a cumprir e vocês estão falhando em cumprir. Vocês são obrigados. Jesus diz: eu não vim anular a lei. Vocês são obrigados a cumprir e vocês estão falhando. E vocês têm que ser perfeitos, porque se não for perfeito, não será considerado filho de Deus. O que isso faz? Isso tira o chão, né? Isso tira o chão, isso tira toda a crença, a falsa crença de que por algum motivo, por causa de alguma obra, de alguma coisa, que Deus vê em mim e que eu vou ser salvo, que Ele vai me aceitar. Entende? Por quê? Porque o nível de Deus, o padrão de Deus é perfeição, e não poderia ser diferente, porque Ele, sendo perfeito, só poderia aceitar o que é perfeito, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Agora, como então alcançar salvação? Como então alcançar a vida eterna? Como então se tornar um filho de Deus? Como então alcançar justiça diante de Deus? Permitindo o Senhor, na próxima quinta-feira falaremos mais sobre isso.